fiel da nossa igreja, a pessoa não pensa em fazer coisas erradas ou maldades. Então, Satanás a faz pensar: isso é bom. Se eu agir assim, estarei ajudando a expandir, será em prol do caminho. Aqui está o perigo. Desse modo, a pessoa pensa que determinada coisa é para o bem da igreja e o faz. Mas, imperceptivelmente, trata-se de obstáculo e prejuízo para a igreja. Por isso, quem deve tomar cuidado com Satanás somos nós mesmos. Devemos examinar se a nossa maneira de agir não está dominada por ele. Isso é de suma necessidade. Por isso, nesses casos, frequentemente, ficamos em dúvida se é melhor fazer desta ou daquela maneira. Nessas horas, devemos pensar de maneira Daidion. Como será melhor para a igreja como um todo? Entretanto, o ser humano, quando se trata de seu próprio grupo, diz: vou tentar torná-lo muito próspero. Isso em si é muito bom. Realmente é preciso ter autoconfiança e o sentimento de ser o melhor a esse ponto. Mas, para tal, não pode possuir o sentimento de tirar vantagem própria afetando outra igreja. Boa noite a todos. Tá calor, né? Pouco, né? Esse ensinamento, e esses dias eu vim lendo esse ensinamento essa semana, né? E ele vem muito de encontro com o que a gente está vendo, né, nos noticiários, que a gente está acompanhando no mundo, né? E então a gente faz o julgamento, né, de como o mundo está caótico. E aí eu estava refletindo o seguinte, eu estava refletindo nesse ensinamento, porque domingo, não sei se o senhor já assistiu o filme O Voo. Já assistiu? Eu indico esse filme porque ele fala muito sobre esse ensinamento aqui. Ele fala sobre o autojulgamento. Eu acho que é de suma importância que a todo instante a gente tenta fazer uma reflexão da nossa conduta, da nossa postura, do nosso pensamento. Esse filme, e aí conciliando com o ensinamento, eu pude entender uma coisa. Quando a gente realmente sempre olha para fora com o ego, né? Quando a gente olha para fora com o ego, ou seja, a gente julga as pessoas, a gente aponta as outras pessoas, né? A gente perde a identidade. Porque nesse filme, no final, o filho dele pergunta: quem é você? Ele fala assim: boa pergunta. Ou seja, a gente cada vez mais perde a identidade. E hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais sofrendo. Por que elas estão sofrendo? E principalmente quando as pessoas chegam até a igreja, né? Ou a gente tem até mesmo contato com pessoas de extrema revolta. As pessoas estão revoltadas com o mundo, com as coisas, com as pessoas que estão ao seu lado. Sempre tem culpados pelo fato, são responsáveis pelo fato de elas estarem sofrendo. E outro dia eu li um ensinamento: quando você culpa alguém, você dá o poder dela sobre você. Se alguém é culpado, se você acha alguém culpado dos seus sofrimentos, é porque você está dando plenos poderes dela decidir a sua felicidade. Então, é importante que a gente analise constantemente o nosso interior, para que a gente tenha identidade. Tem que ver realmente os pontos fracos, os pontos fortes. Nem todo mundo de todo é ruim. Então é importante ver, analisar dentro de si o que tem de potencial. Meishu Sama fala aqui: é importante ter autoconfiança. Mas a autoconfiança, ela não pode ser pelo ego. É o que Meishu Sama ensina nos ensinamentos chamando Ga. Ela não pode ser uma autoconfiança pelo ego. Ela tem que ser uma autoconfiança racional. Quando você tem autoconfiança pelo ego, você se taxa como o detentor da verdade e os outros estão errados. Quando você se taxa como você administra uma autoconfiança racional, você sempre vai identificar no que eu posso melhorar, o que eu tenho que aprender com determinadas coisas. A gente passa pela vida para crescer. E tudo que acontece à nossa volta, ela representa um aprendizado para que a gente cresça. Tudo que está à nossa volta é para o nosso crescimento. Se nós dispensarmos todas as dificuldades que acontecem na nossa vida, a gente evolui, a gente deixa de crescer e deixa de ter a maior oportunidade, que a gente não sabemos se vai ser
única se vai ter outra oportunidade, que é de evoluir, mesmo que seja um pouco. É importante que a gente se preocupa em evoluir. E o que Meishu Sama mais ensina é o quê? Como nós podemos evoluir? Quando a gente deixa de lado o nosso egoísmo e nos preocupamos com a felicidade do próximo. Isso, consequentemente, vai desenvolver o quê? O altruísmo. A única forma de sermos felizes é nós fazermos o próximo feliz. Só que para fazer o próximo feliz, muitas pessoas falam, mas eu preciso primeiro estar bem. Não é que você precisa primeiro estar bem. Você primeiro precisa saber o que você precisa aprender com a sua dificuldade. E despertar as outras pessoas que ela também precisa aprender com as dificuldades dela. Quando você se apega à dificuldade, você se apega à revolta. E você não cresce. Quando você desperta para o aprendizado, o seu coração abre e você se torna grato. Tudo que você refletir, fazer autojulgamento dentro de si, vai ser importante para que você desperte a gratidão. A gratidão não é pelo fato de você ter sido agraciado por algo que você esperava, como uma graça para liquidar as suas dificuldades financeiras, a sua saúde, para retomar a sua saúde, para retomar a paz. É isso que todos nós buscamos, né? Só que tudo que acontece, ele tem um porquê. E esse processo nada mais é para que nos faça crescer. Então é importante. Quem chega na igreja, fazer oração, ministrar jorei, e principalmente nós, quando estivermos acompanhando outras pessoas, o que eu tenho que aprender com essa pessoa? O que eu tenho que aprender com a minha purificação? É importante que a gente faça isso, porque cada vez mais a gente vai passar por situações, como disse no próprio Salmo, do qual vai chegar o ápice da crise. E para passar tranquilo, é importante o coração estar o quê? Tranquilo. Se o coração estiver aflito, a gente se envolve na purificação do mundo. Tá? Então, assim, autoconfiança é racional. Ela precisa ser racional. Ela precisa ter razão. Não pode ser emoção. Para finalizar, eu ouvi uma história que diz: um carro de Fórmula 1 ele anda a 300 km por hora, mas numa curva ele entra a 80. Não importa a potência que você tenha, é importante que você sempre se acautele, porque é isso que Meishu Sama fala. Satanás ele vai se utilizar sempre da sua confiança, autoconfiança, pelo ego. Eu posso fazer mais. E sempre acaba fazendo mais, mas é o errado. Nem sempre. Às vezes o que é errado, uma hora vai se tornar certo. E o que é certo, ele vai se tornar errado. Então, por isso que a maior decepção do ser humano é quando ele se apega a esses pontos. Meishu Sama fala que era do dia não é era da dualidade. Era do dia é estar acima da dualidade, do bem e do mal. Quando a gente tem dualidade, está dentro da dualidade, achando o que é bem, o que é mal no mundo, ao meu redor, e aos outros que estão ao meu redor, é porque ainda está na era da noite. Muito obrigado a todos e um bom culto. Experiência de fé pela Rocan Ministro Cristina Casado Sanches. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a Deus e a Meishu Sama a permissão de poder compartilhar com vocês este meu relato. Ele foi escrito do fundo da minha alma, com muito amor e com muita sinceridade. Hoje é um bom dia para fazer uma breve reflexão sobre a minha vida em conjunto com a minha missão. Acredito que sou uma mulher simples, humilde, cheia de imperfeições, guerreira, mas simplesmente uma servidora de uma força absoluta.
Tentei por muito tempo renegar o que já me pertencia, pois já estava escrito no meu predestino. Como lutamos com sentimentos e práticas que acredito ser um conjunto ou um merecimento chamado missão. Sinto algo muito forte dentro do meu peito. Registros de um conteúdo digno de uma evolução onde somente o amor e a sinceridade pode estar alicerçada a uma postura simples, mais rica em altruísmo e, sem dúvida, guiada por um mestre onde sua luz não tem fronteiras e nem distinção de raça ou credo. Somos unidos por um único ideal, construir um mundo melhor. Mas me coloco a pensar, como posso fazer parte de tamanha responsabilidade diante de minha pequenez? Bem, isso não importa. Sou parte importante de seus desígnios e sou prova viva de que o importante é estar em sintonia e deixar fluir o amor celestial e assim aprender com os meus erros a ser a cada dia uma pessoa melhor. Não é nada fácil aprender a caminhar por essa estrada chamada vida. Ora me sinto forte como uma rocha e nada pode me tirar do eixo. Mas tem vezes que me sinto frágil e solitária num caminho extenso, cheio de armadilhas que a própria existência me conduz. A minha missão faz parte da minha vida. Ou melhor, a minha vida é a minha missão. Uma não consegue mais caminhar sem a outra. Dizer o quê? Se sinto pulsar em meu ser tamanha alegria e esse sentimento que toca minha alma de querer aprender algo, que devo merecer, que preciso evoluir, custe o que custar, que tenho que me esforçar para que abram os olhos do meu espírito. Só assim poderei sentir o amor incondicional do meu mestre. É fazer parte dessa história como uma pessoa primordial de um novo recomeço ao final de cada aprimoramento vivido. Sou uma partícula que brilha diante de Deus, mas que se apaga diante da mesquinhez dos seres humanos egoístas. Não devo e não posso me contaminar pela injustiça e pela maldade, mas jamais posso julgar o meu próximo, pois estarei julgando a mim mesmo. Fui flor que murchou e perdeu o seu aroma. Hoje me transformei em um fruto que passa pelo amadurecimento, que logo estará pronto para se transformar em novas sementes. Semente essas que germinará e fará novamente o mesmo trajeto: flor, fruto e sementes. Grande merecimento poder me sentir útil diante desse trabalho tão especial, sem muita experiência, mas com uma vontade enorme de aprender mais e fazer a diferença a quem precisar. Confesso agora que alguns anos atrás foi-me outorgado o título de ministro, e assim aceitei por pura vaidade. Não imaginava quão grande era essa missão. E assim, por pura vaidade, me tornei por muitos anos mero cabide de Oxô. Sim, um título sobre vaidade e nada a produzir, apenas a formalidade de ser chamada de ministra. Que pobreza, viver esse tipo de atitude diante de tão grande e importante missão. Sim, me sinto envergonhada perante Deus e Meixo Sama. Mas as coisas mudam, tudo se transforma. Quando realmente me vi diante de Meixo Sama e com uma missão de tamanha responsabilidade e sentindo o peso de uma prova que me transformaria em alguém que estava prestes a aflorar uma espiritualidade que não imaginava ter. Senti que teria que tomar a maior decisão de minha vida,
ou aceitava a missão com responsabilidade e crescia, evoluía, ou seja, abria os meus olhos do meu espírito para cumprir com dignidade o maior bem que Deus me outorgou, ser servidora da obra divina, abrindo mão dessa vaidade que apenas me tornou um cabide, sem nada acrescentar. Ou continuava com esse egoísmo irresponsável e que não salvaria ninguém, e muito menos a mim mesmo. Apenas seria mais um peso, um desconforto na fé. Uma amostra de uma máscara que não condiz com uma postura correta, alicerçada em uma mentira. Realmente uma grande transição ainda está acontecendo. Hoje a vaidade de um título não me persegue mais. Sou o que sou, instrumento pleno de Deus e Meixo Sama, em busca de um aprendizado eterno. Creio que consegui acordar na hora certa e vivo hoje a certeza de que o que pratico é a mais pura verdade e procuro ser sincera com os propósitos que Deus me revela diante do meu servir, pleno de sinceridade e amor. Não busco impor e nem mostrar às pessoas meu título de ministro, e sim, através da acolhida e meu sincero servir, fazer com que as pessoas me respeitem como realmente sou, uma servidora de Meixo Sama, que está sendo formada para uma grande missão. Acredito sinceramente que não preciso ser mais importante que ninguém, mas que sou realmente a pessoa mais importante para Deus e Meixo Sama. Obrigada. Orientação do Rocan Reverendo Dorgival Santos Silva. Boa noite a todos. Na verdade, não foi uma experiência de fé, mas é que eu achei o que a ministra Cristina escreveu tão profundo que eu acho que tinha que ser compartilhado, porque no fundo foi o sentimento de muitos de nós no passado, né? Agora há pouco eu estava dando entrevista para um rapaz que é seminarista de uma igreja. Ficamos três horas conversando praticamente. E fez relembrar muitas coisas. E muito do que foi falado nessa entrevista foi o que você falou agora aqui. Sobre as vaidades, sobre as presunções, as arrogâncias por causa de um título, por causa de uma posição, né? E hoje também é o nosso último culto mensal de 2015. Mas como disse o ministro Ailton, tem o 13º ainda, que é o culto do natalício, no dia 20. E agora, dia 12, semana que vem, nós faremos um culto que é o culto triplo. Hoje era para estar aqui 3 pessoas da Argentina, só que deu um problema no avião, nas passagens, então eles vão chegar segunda-feira de madrugada. Vão ficar até terça-feira que vem. Então eles vão poder participar desse aprimoramento, desse culto, e vamos aprimorar a semana toda. Eu até peço a compreensão dos membros que dedicam nos plantões, que eu quero dar vida para eles ensinar. Nós temos uma semana para ensinar tudo para eles de como se reza, porque vai começar um trabalho muito forte na Argentina e eu preciso formá-los. Também, nesse culto do dia 12, todo mundo costuma preencher os formulários, fazer sua gratidão. Eu gostaria também que nesse dia todo mundo se esforçasse e trouxesse pelo menos 1 quilo de alimento. Nós estamos fazendo a campanha de Natal. Temos que encher umas caixas aí. Mas nesse dia especificamente,
Pode ser 1 quilo, mas pode ser mais também, pode ser 1 tonelada também. Né? O ministro Moacir falou que vai fazer um jejum de uma semana, então vai trazer 100 quilos de arroz e uns 50 de feijão. Porque uma semana vai ficar sem comer, só comendo miojo. Né? O prazo para a campanha de Natal, até o dia 15 de dezembro, brinquedos e alimentos não perecíveis. No dia 20, que faremos o culto do natalício aqui, nós temos por hábito oferecer, colocar os brinquedos aqui no altar e fazer todo o cerimonial, já que é por hábito nosso. Nesse culto de hoje, antes de começarmos, nós vamos começar a fazer todo o culto mensal também. Sempre vai ter algo novo, algo diferente que vai acontecer. E 2016 vai ser um ano muito forte para nós, voltados para a difusão. Difundir não só a igreja num todo, mas difundir um sentimento maior, que é o servir, e servir com amor. Hoje, conversando com um rapaz lá, eu falei uma frase para ele assim: se você quiser ter uma pequena felicidade, você semeie vingança. Mas se você quiser ter uma grande felicidade, tem que amar. E nessa conversa toda, às vezes nós dedicamos o dia inteiro com pessoas aqui na igreja, em outros locais, e muitas vezes a gente não agradece as pessoas que estão no nosso dia a dia, companheiros de jornada, né? Então a ministra Patrícia, ela preparou um bailado, um balé aqui, e ela que vai falar um negócio, depois eu reassumo. Mas ela, o Beto, o Guilherme e a Giovana vão fazer um balé aqui hoje. Boa noite a todos. Como o reverendo acabou de falar, então é uma maneira da gente expressar a nossa gratidão por todos os servidores, independentes de serem membros, frequentadores, ministros, reverendos, independente. Nós estamos falando do servir do servidor. Então, o escolhido do dia de hoje é o seu Adilson. Eu peço que o senhor compareça aqui no altar, seu Adilson. É seu Adilson. Venha. Carinha mesmo. Vem que eu tô te puxando. Tô te esperando. Vou pegar outro microfone, tá, reverendo? É que nós vamos cantar. Mentira. O senhor, essa semana, me fez remeter uma grande lembrança. Sim. Na quarta-feira, é o dia do meu plantão aqui na igreja, e eu, já há 2 semanas, falei para o reverendo: posso eu fazer o almoço para oferecer aos antepassados e quem estiver aqui dedicando? Ele falou: pode. Aí quarta-feira cheguei, fiz oração, fiz aqui minhas dedicações normais e fui lá fazer o almoço. Aí o almoço estando pronto, vim aqui servir os antepassados. E aí eu falei assim: reverendo, o almoço está pronto. Já me fez remeter uma grande lembrança aí. Que a impressão que eu tinha é que eu estava convidando o meu pai para poder almoçar. Aí já foi o primeiro. Aí peguei, chacoalhei a cabeça, vim aqui na frente do altar. Falei: poxa vida, né? Que oportunidade. Aí chegou uma moça, vim atender a moça. Atendi, conversei. Falei para o seu Adilcinho: vai lá almoçar, seu Adilcinho. Ah, já vou. E nisso fiquei conversando com a moça. Quando terminou, já era por volta da 1h. Fui lá para o fundo. Reverendo, o senhor já almoçou já? Seu Adilcinho já almoçou já? E o seu Adilson? Ah, ministro Patrício, seu Adilson não está querendo comer, não.
Falei, como não? Ah, ontem a ministra Elisete deu o que fazer para ele almoçar. Falei, ah, mas ninguém fala não para mim, o bicho vai pegar. Estou mentindo? Seu Adilson, o senhor vai encher esse prato de comida agora e vai sentar e vai comer. Aí ele olhou para minha cara e falou, desse jeito? Falei, é agora. E que não me sobre um legume nesse prato. Estou mentindo? Não. Pois ele sentou e começou a comer. Fui até a cozinha, eu tinha feito um suco. Coloquei o suco no copo. Seu Adilson, o senhor quer gelo? Não sei. Coloquei gelo. A hora que eu fui entregar o suco para o seu Adilson, não foi o seu Adilson que eu vi. Foi o meu avô. Eu sei que o senhor pode não ter a idade do meu avô, mas me remeteu essa grande lembrança. Me desculpem. Então, assim, em sinal de amor, de gratidão, que eu agradeço a existência do Senhor, em nome de todos os ministros, em nome do reverendo, que o Senhor é uma joia rara aqui dentro. Agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigado pela oportunidade de servir o Senhor. E tamo junto, hein? Que senão o chicote come. Eu quero ler uma mensagem para o senhor que diz muito a respeito do que eu falei. O tamanho das pessoas. O tamanho das pessoas variam conforme o grau de envolvimento. Uma pessoa é enorme para você quando fala do que leu e viveu. Quando trata você com carinho e respeito, quando olha nos olhos e sorri destravado. É pequena para você quando só pensa em si mesma, quando se comporta de uma maneira pouco gentil, quando fracassa justamente no momento em que teria que demonstrar o que há de mais importante entre duas pessoas: a amizade, o respeito, o carinho, o zelo e até mesmo o amor. Uma pessoa é gigante para você quando se interessa pela sua vida, quando busca alternativas para o seu crescimento, quando sonha junto com você, e pequena quando desvia do assunto. Uma pessoa é grande quando perdoa, quando compreende, quando se coloca no lugar do outro, quando age não de acordo com o que esperam dela, mas de acordo com o que espera de si mesma. Uma pessoa é pequena quando se deixa reger por comportamentos clichês. Uma pessoa pode aparentar grandeza ou miudeza dentro de um relacionamento. Pode crescer ou decrescer num espaço de poucas semanas. Uma decepção pode diminuir o tamanho de um amor que parecia ser grande. Uma ausência pode aumentar o tamanho de um amor que parecia ser ínfimo. É difícil conviver com esta elasticidade. As pessoas se agigantam e se encolhem aos nossos olhos. Nosso julgamento é feito não através de centímetros e metros, mas de ações e reações, de expectativas e frustrações. Uma pessoa é única ao estender a mão e ao recolhê-la, inesperadamente se torna mais uma. O egoísmo unifica os insignificantes. Não é a altura, nem o peso, nem os músculos que tornam uma pessoa grande. É a sua sensibilidade sem tamanho. Muito obrigado. Eventualmente acontecerão surpresas assim, e a gente quer oferecer. Oferecemos a Deus a oferta de gratidão. Então, simbolicamente, é como se Deus estivesse retribuindo ao Senhor tudo que o Senhor nos oferece no seu servir diário.
Só Deus é o meu companheiro de labuta. Bom, eu não sabia essa palavra do avô e do pai não, isso aí foi sacanagem. Bom, nesse último culto mensal de 2015, vamos nos preparar para as grandes mudanças que desde já se pronunciam em nossas vidas. Observe as tragédias naturais, observe as tragédias motivadas por questões religiosas, ataques terroristas, corrupção nos governos, etc. No sábado de hoje, Meixo Sama diz: aproxima-se o tempo de eliminar as impurezas acumuladas e conservadas nos 3 reinos. Humanidade, mantenha sempre atento o coração. Logo virá o implacável julgamento de Deus. Arrepende-te, ó homem, prepara-te para atravessar tranquilamente a crise máxima do mundo. Um amigo meu recentemente teve um sonho e me mandou. E esse sonho se encaixa perfeitamente nesse salmo de hoje. E com a vossa permissão, vou relatar aos senhores. Sonhei que estava conversando com um senhor, só não reconheci quem era. Aí ele disse assim: prestem bem atenção, olhem no horizonte. Quando eu olhei, parecia a represa de Guarapiranga. Notem que diversos dragões estão saindo da água e se reunindo aos dragões que vieram pelo ar. Meixo Sama já avisou há muitos anos que a limpeza será inevitável. 2016, esqueçam tudo e ministrem apenas Jorei. Não se preocupem com donativos, encaminhamentos, etc. Jorei, apenas Jorei. A base da salvação da humanidade é o Jorei. Então, quem espera suportar as dificuldades precisará ter o Jorei como base forte e infinita. Veja que inúmeros dragões estão saindo. Eles vão começar a limpeza pelo fogo. Bombas, guerras e destruição aumentarão ainda mais. Água, enchentes, perdição dos rios, etc. E, por fim, a terra. Gigantescos terremotos terão que acontecer para limpar as máculas que o homem criou. Tudo isso para que a humanidade se torne mais unida, mais amorosa uns com os outros. Aí ele pediu para eu olhar para cima de tudo. Lá no alto tinha um dragão dourado gigantesco. Não sei descrever o tamanho. Ele disse com todas as letras: aquele ali é o dragão de Meixo Sama. Lembre-se, doravante manifestarei toda a minha força. A hora chegou e não podemos mais fazer nada. Meixo Sama já havia alertado sobre a necessidade de mudanças. Como o ser humano não entendeu, a limpeza começou pelos líderes religiosos. Observem que aqueles que não estão em harmonia com o que Meixo Sama ensina estão indo de forma rápida para que dê tempo de salvá-los sem necessidade de sofrer no mundo espiritual. Tudo está acontecendo rapidamente e nem dá tempo dos médicos pensarem, porque é a atuação de Deus. Hoje, diversos religiosos estão se unindo a Meixo Sama para, enfim, colocar em prática tudo o que ele ensinou. Diversas pessoas indo até Meixo Sama pedir perdão para ganhar nova oportunidade de dedicar. Então, vá hoje no altar, peça perdão a Meixo Sama e peça uma nova chance, pois Meixo Sama ainda está aberto para ajudar quem quer servir. Foi um sonho bem light. Nos mesmos dias, eu estava pesquisando e achei um ensinamento fortíssimo chamado, Meixo Sama falando sobre o dragão da limpeza, não é? É o dragão da limpeza, não é? E ele diz, o dragão da destruição e da limpeza. E Meixo Sama fala muito sobre, nesse sonho que o Lineu teve, né? E mandei para ele, impressionante. Está na hora de tomarmos decisões. Infelizmente, muitas sentenças já foram dadas. E mesmo no arrependimento tardio, a consciência exige que acatemos, que precisamos arcar com as nossas dívidas. O ano de 2016 promete ser muito intenso. Temos que ser messiânicos, em essência e de fato. Encaminhamento, gratidão, reuniões do lar, assistência religiosa, etc. Tudo será apenas forma, se não colocarmos essência do sentimento de Meixo Sama em cada servir. O Jorei será a nossa linha mestra de atuação. Por isso, seguindo o exemplo dos pioneiros que apenas ministravam Jorei, vamos seguir em frente e cumprir a nossa missão. Eu sempre pensei que não podemos ver membros, frequentadores, como números, estatísticas. Posso até estar errado, mas eu vejo pessoas como pessoas. Aprendi com o servir, desde há muito tempo atrás,
que o acolhimento de alguém com sofrimento se faz muitas vezes não através da palavra, mas pelo ouvir. Aprendi que meu sentimento tem que extravasar além da forma como eu expresso. Ou seja, minhas ações devem ser tão profundas que eu possa deixar uma marca positiva na vida de alguém. Aprendi que a purificação é a manifestação do amor pleno de Deus em Meixo Sama em nossas vidas. E o que é esse amor pleno? É o amor que transcende a carne, transcende a piedade, transcende qualquer outro sentimento. É a compreensão sobre o sofrimento, a alegria, a solidão, sobre a gratidão, sobre a ingratidão, sobre nossas escolhas. O amor pleno de Deus respeita nossas alegrias, nossas tristezas. Mas, acima de tudo, aprendi que o amor pleno de Deus se manifesta em nossa essência. Se conseguirmos reconhecer em nossa essência esse amor pleno de Deus, o nosso serviço será transformado, renovado. No ensinamento de Meixo Sama, ele diz que o amor de Deus nos respeita. Então, há 2 ou 3 anos eu estou buscando a essência de Meixo Sama. E cada vez mais eu estou descobrindo esse amor pleno de Deus como sendo a essência mais pura de Meixo Sama. Eu falei muito sobre isso com esse rapaz que saiu daqui agora há pouco. Né? Sempre lidamos com 2 tipos de pessoas, seja ele membro ou não, em nosso dia a dia. São os teimosos e os persistentes. Você sabe diferenciar uma pessoa que é teimosa de uma que é persistente? Não é, Vitor? É teimoso ou é persistente, Guilherme? Teimoso. Persistente é aquela pessoa que nunca desiste de determinada meta ou objetivo. Independente do que as outras pessoas digam, o persistente possui atitudes semelhantes ao teimoso, com uma pequena diferença. Os teimosos insistem pelo simples fato de insistirem. Na maioria das vezes, não possuem informações suficientes para falar ou fazer, mas acham que têm capacidade, muitas vezes, por experiência de vida, talvez. O teimoso compulsivo tem plena convicção que sua teimosia, na verdade, é perseverança. O teimoso e o persistente são bem parecidos. E qual é a diferença, afinal? O teimoso sempre faz tudo exatamente da mesma forma. Na maioria das vezes, ao detectar o problema, ele não demonstra nenhum interesse em mudar. E assim continua cometendo os mesmos erros. Fica parado no mesmo lugar, igual uma mula empacada. Já o persistente está em constante aprendizado. Ao errar, ele avalia onde errou, tenta melhorar, logo evolui e consegue seus objetivos. Se alguém aqui é teimoso, saiba que o seu problema tem solução. Não é só Solange? E o melhor de tudo é que só depende de você. Primeira dica: escute mais e fale menos. Entenda e aceite o que as outras pessoas falam de importante. Tem pessoas que são extremamente persistentes ao adquirir experiências e podem se tornar teimosas, e isso é muito comum, e vice-versa. E de repente mudam novamente para persistente. Existem pessoas que são teimosos convictos. Esses sim são os perigosos. São aqueles teimosos que sabem que de sua teimosia, mas não mudam nunca. Geralmente essas pessoas são rotuladas teimosos por amigos e familiares. Com certeza aqui ninguém nunca falou para algum filho, algum parente que ele é teimoso. Né? Hã? Não é mesmo, Marinês? Já falou para alguém? Não, né? Jamais. Dona Cidinha, já falou para alguém? A senhora que foi professora, a senhora Dona Alice, né? Deve ter muito aluno que danado, né? A pior coisa do mundo é quando se tem um teimoso convicto como superior, como chefe. Se ele se torna a pessoa mais insuportável. Todos na empresa, na igreja ou até em casa odeiam ele como superior. Teimosia e poder é uma combinação destrutiva e perigosa. Viu, meu irmão? Para exemplificar, tem um filme chamado O Último Samurai. Já assistiram? Com certeza. Já assisti várias vezes esse filme. No momento principal do filme, os samurais, que são extremamente profissionais, passam a vida toda treinando para serem os melhores em artes marciais, em lutas com espadas. Aí vem o exército japonês e a sua metralhadora giratória, lembra, né? E o filme termina com a morte do último samurai. A conclusão é que de um lado estão os teimosos, talentosos e motivados samurais,
e do outro lado o persistente exército japonês. Pois já haviam tentado acabar com os samurais sem sucesso várias vezes, mas que reavaliaram suas estratégias e assim cumpriram seus objetivos. Lembra? Não foi assim? Perderam várias vezes, não foi? Aí trouxe algo um pouco mais forte, mudou a estratégia e acabou com a graça. Ministros vão precisar atuar mais como verdadeiros sacerdotes de Meixo-sama e não agir mais como pessoas com fé infantil. Infelizmente, muitos ainda agem como membros, agem como crianças mimadas e outros só pensam, mas não agem. Pensamento sem ação não serve para nada. Precisamos ser pragmáticos, precisamos fazer acontecer. Esse rapaz que saiu daqui, quando eu falo ministro, eu dou umas pauladas em nós ministros, mas é para todo mundo, tá? Membro também. Porque às vezes o membro também se acomoda até no sofrimento. Então esse rapaz, ele é seminarista. E nós falamos muito sobre isso aqui, né? E ele adora vir aqui. Infelizmente ele tem que mentir para poder dizer que vem aqui, né? Ele disse que foi em outro lugar. Mas é interessante o espírito de busca e a coragem que ele tem. Porque ele veio fazer, vai ser uma coisa que vai dar um pererê, né? Ele quer fazer acontecer. Ele confia em Meixo-sama. Por isso ele veio aqui hoje entrevistar. Eu estava estudando uma palestra de um reverendo, e ele diz num trecho assim: Meixo-sama nos ensina a diferença entre o homem bom e o homem mau. O homem bom é aquele que acredita no invisível, ou seja, no mundo espiritual. Pergunto a vocês, Meixo-sama existiu? Mas será que ele existiu? Mas será que ele não existe mais hoje? Será que ele não está aqui? Ele está aqui e está nos utilizando. Por isso, tudo que vocês, responsáveis pelas igrejas, apresentarem, devem fazer como se estivessem apresentando a Meixo-sama. Todos os seus trabalhos e projetos devem estar centralizados em Meixo-sama, buscando a sua aprovação. Assim receberão a sua proteção. Senão parece que vocês estão fazendo Go-jingyo, obra humana, e não Go-shingyo, obra divina. Quem faz a obra divina pensa, o que será que Meixo-sama deseja para este ano? Certamente ele nunca desejará este ano pior que o ano anterior. Quem respeita a existência de Meixo-sama pensa, Meixo-sama está desejando expandir, então eu vou me esforçar. Só com minha força não conseguirei. Então, Meixo-sama, por favor, me conceda luz, força e sabedoria, pois eu desejo ser útil. Todos os ministros devem ter essa postura de trabalhar em conjunto com Deus, Kyodosagyo, e com seus antepassados. Essa foi uma orientação para chefes de igreja. Nós precisamos também ser persistentes em alcançar os nossos objetivos pessoais. Vamos sonhar alto, vamos nos qualificar, buscando alcançar a excelência na fé. Conseguindo isso, nossa vida alcançará voos cada vez maiores. Não pensem que dedicar, servir, oferecer o seu tempo a Deus e Meixo-sama é perda de tempo. Ao contrário, estará investindo numa poupança espiritual gigantesca e no momento certo tomará posse dos seus créditos. Falando para esse rapaz hoje, eu disse assim que uma das coisas que ele tem que tatuar, gravar, sacramentar no coração dele é uma palavra chamada renúncia. Que ele, como futuro sacerdote, muitas vezes ele vai ter que renunciar a muitas coisas que ele gosta, que ele quer fazer, que ele almeja. Ele vai ter que renunciar. Aí eu citei até um exemplo para ele, que tem uns primos meus, que eu fiz o casamento deles. Eles não são messiânicos. A menina não podia engravidar. Fizemos um culto aqui para os antepassados, pedindo permissão, e ela engravidou. Agora engravidou de novo, ela falou assim, para de rezar. Né? E hoje, um chá de bebê deles, eles faziam questão que nós fôssemos, a família toda fosse para lá. E eu falei que eu não posso, porque eu tenho um culto a poder fazer. Mas você não pode colocar alguém no seu lugar? Eu falei, não posso colocar alguém no meu lugar. Eu não posso deixar Deus em segundo plano para eu poder me divertir, tomar umas cachaças, tomar umas brejas, né? E Deus aqui me esperando. Não dá. Aí, eu falei assim, então você vai no domingo, né? Porque talvez a gente consiga fazer o domingo também, porque é um sítio. Eu falei, então beleza, pode ter certeza que domingo eu vou estar lá. Não vou estar mais, porque amanhã nós vamos inaugurar uma igreja. Né? Então, o que é mais importante?
Uma alegria momentânea para um prazer temporário ou uma coisa perpétua que se perpetue para frente. Então eu falei isso para ele. Você vai se encontrar com várias situações como essa. E não minta, nunca, para justificar isso. Ah, eu estava purificando, por isso eu não fui para a igreja. Não é? Estava purificando, aí vai ver, estava lá no Facebook as fotos, lá, tudo tomando umas cachaças, um monte de coisa e tal. Né? Então, assim, nós temos que o ano que vem desafiar nós mesmos. Eu falei para ele, eu conversei muito com amigos meus de anos atrás, de amigos de 30 anos. Nossa, estou ficando velho falar isso aí agora pesou na alma. E eu estava conversando com ele esses dias, desanimado, né? Ele é ministro também, mas não é daqui. Falei, cara, nós dedicamos tanto tempo juntos, cadê aquela força, aquela energia, aquela alegria toda? Ih, meu, estou de saco cheio. Falei, fulano, não posso falar que é o Tonete. Nós temos uma história juntos, cara. Nós não somos fruta não, né? Falei, nós temos uma história juntos, dedicamos muito. Eu falei, nós não fomos formados, cara. Nós fomos forjados no fogo e na água. Nós nunca podemos abaixar a cabeça. Nada pode nos derrubar, porque nós fomos forjados no fogo e na água. E temos que trazer essa energia para sempre. Você não pode se desanimar porque A, B ou C está de sacanagem contigo na obra divina. É você e Meixo Sama, meu amigo. Vamos embora. Ele vai vir aqui o ano que vem. Já convidei, já aceitou. Né? Então, às vezes nós temos que motivar até quem está distante de alguma forma, mas é o mesmo caminho. Como eu falei para esse rapaz hoje, meu sonho é um dia poder reunir todas as messiânicas do mundo num local só e todo mundo junto, orando a Meixo Sama, com um propósito único, sem vaidade, briga de poder, briga de cadeira, briga de dinheiro. Isso aqui apodrece. A traça, como é que é? Rói. A traça rói. Né? A traça rói. Quem vive atrás de dinheiro, de poder, vai para o inferno de malicuia. E não leva nem marmita. Né? Não vai ter quem vai servir ele aqui no Soreja, não, porque vai estar morto mesmo. Porque tudo vai acabar se nós não fizermos bem feito a nossa parte. O que vai nos salvar é o mérito adquirido. Como? Salvando pessoas, levantando a mão, ministrando jorei, salvando pessoas. Um donativo que você faz, ele é muito mais profundo do que o dinheiro que você coloca no envelope. Ué, como assim? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Um donativo não é igual dinheiro no envelope. Jamais é. Eu estava ouvindo esses dias um pastor falar uma coisa interessante. Ele estava falando sobre gratidão, falando sobre dízimo. Que ele estava na igreja e uns membros lá reclamando que nunca não faz dízimo de forma nenhuma, não faz donativo porque Deus não precisa. Falou, tá certo. Eu também não faço tal igreja porque o pastor é ladrão. Falei, tá certo. Mas você, quando vem para a igreja, você gosta de usufruir da gratidão que as pessoas que fazem donativo deixam aqui. Você vem para a igreja tomar um café, esse café foi Deus que mandou? Não, alguém fez um donativo de gratidão, a sua oferta e comprou um café para você tomar. Você está bebendo água porque alguém fez um donativo para poder tomar um copinho descartável para tomar a sua água. Está sentado na cadeira porque alguém fez um donativo para você sentar nessa cadeira. Até o papel higiênico que você usa, foi alguém que fez uma gratidão para você poder usá-lo. Então você vai me desculpar, você fala que não faz gratidão, mas você gosta de usufruir da gratidão de quem faz. Você gosta de usufruir do amor e da fé de quem tem isso perante Deus. Você sim é um ladrão. Você sim é mentiroso. Você sim é desonesto. Porque você mente usando o nome de Deus para usufruir das benesses que os outros têm. Não é verdade? Eu não faço donativo, mas gosto de vir na igreja, ter luz iluminando, ter cadeirinha para sentar. Quando está desesperado, sofrendo, vai rezar onde? No boteco? Não é? Então, isso, donativo, não é igual dinheiro colocado no envelope, não. Gratidão é amor materializado. Essa é a nossa diferença. O jorei que você ministra, ele tem que salvar. Não é levantar o bracinho e ficar lá pensando na morte da bezerra, que hora tem que ir embora, tem que estar 10 jorei por dia, 20 jorei. Não, isso não é jorei, meu. Isso é encheção de saco. Né? Vamos rezar. Para quê?
só rezar na forma também não salva. Ontem uma pessoa me ligou aqui, reverendo, pelo amor de Deus, você recebeu alguma mensagem do plano espiritual? Não veio nenhum e-mail ainda, né? Falei, por quê? Porque eu tive, reverendo, eu acordei de madrugada e vi uma coisa muito forte dizendo assim, sobre 2016, que vai ser muito forte, que vai ser muito profundo, e dizia para essa pessoa assim, faça o que o Dorival falou. Aí ela olhou, e o que ele falou? Reza! Reza! Eu estou indo no sonho das pessoas agora. Tá punk o negócio. Por isso que tudo nosso não pode ser comum. Sabe uma coisa que esse rapaz me perguntou quando veio aqui? Aí entrava um, essa aqui é a ministra fulana, essa aqui é filho dele, essa aqui é filho dela, essa aqui é a esposa do ministro, essa aqui é a ministra. Eu falei assim, nossa, todos os ministros aqui, a família dedica. Os ministros, as esposas que são ministros, quem são, os filhos. Pode ver, está todo mundo no altar lá dedicando. E você não vê isso em outras igrejas, velho. Mas o dedicar aqui em cima não é forma. É resultado de um sentimento feito lá atrás, semeado lá atrás. Por mim, não. Pelos meus ancestrais também. Porque os caboclos se lascaram todo, brigaram pra caramba para poder chegar no momento, para poder me deixar aqui nessa posição. Como foi para poder fazer cada um chegar aqui também. Então muitas vezes nós não agradecemos como podemos, nós não oramos como podemos, nós não servimos como podemos, nós fazemos apenas por conveniência. É igual o Sorexa, tem um registro, todo mundo faz donativozinho todo mês para ele poder servir o alimento lá. Mas veja, isso aqui não é prestação, não é Casa Bahia não. Quem serve não é empregado. Nós fazemos por amor. Então também os membros que fazem culto ao Sorexa, de vez em quando, pode trazer alguma coisa para oferecer também. Porque sai da forma e e materializa o seu amor também. Como fez a ministra Cristina falando agora do seu Adilson, que eu também não sabia, que foi uma sacanagem da bexiga, né? Então esse servir nosso, ele tem que ser muito maior do que nós estamos habituados a fazer. Mesma coisa, voltando ao donativo. Tem pessoas que são... É aquilo, tac, 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 tac. Mas não faz gratidão. Quando eu tinha minha vida normal, eu nunca fui dizimista. Nunca fui. Porque uma vez um ministro falou assim, dízimo qualquer um faz. Quem quer evoluir e buscar algo mais, tem que quebrar barreira. E eu sempre fiz a mais. Mas esse espírito de busca, eu estava conversando com esse rapaz, esse desejo de mudar a nossa vida, de ser algo diferente, isso está morrendo. As pessoas não têm mais gana de aprender. As pessoas querem ser igual o Meixo Sama, mas ninguém quer sofrer o que ele sofreu, passar o que ele passou. Mas quer sentar no troninho, na cadeira, né? Eu falei para ele assim, você quer ser um sacerdote no futuro, porque você é seminarista. Então faça assim, primeira coisa, busque Meixo Sama. Leia o Luz do Oriente todo, leia a Salvação em Construção, busque a essência de Meixo Sama, veja a reminiscência, veja tudo que você puder sobre quem foi Meixo Sama. A partir daí começa uma nova etapa na sua vida, aprofunde seu estudo dos ensinamentos e pratique, porque senão você vai ser mais uma marionete por aí, que é só manipulado, mais um, como disse a Miss Cristina, cabide de Oxô. Fala de Meixo Sama, mas não sabe nem quem Meixo Sama é. Fala que é um japonesinho, olhinho puxado, porque tem um olhinho meio fechado, por quê? Tem um dedinho duro, por quê? Vai buscar, ué. Vai saber. Então nós temos que ser messiânicos em essência. Donativo, a nossa essência mais pura materializada. Oração, a nossa essência mais pura verbalizada. E o jorei, o nosso amor mais puro materializado, porque o jorei é a essência do amor pleno de Meixo Sama. Estamos diariamente em oração, estamos orando de hora em hora, como preparação para o culto natalício de Meixo Sama. Com as orações, sentimos uma atmosfera espiritual bem diferente. Não há tempo para lamúria, fofoca ou qualquer outro sentimento que não seja preparar o nosso espírito para receber pessoas, tornando-as úteis à obra divina. Precisamos encontrar nossas almas de ouro, porque temos uma grande missão a cumprir e dependemos delas para formar esse grande quebra-cabeça. Vamos conduzir pessoas para se tornarem alicerces dos novos tempos, conforme os ideais de Meixo Sama para a salvação do mundo. Essa frase é tua.
Cuidado com os vampiros da felicidade. Precisamos aprender a conviver com destruidores e ladrões de sonhos. Mas não deixe que eles te contaminem e nem te roubem. Porque além de não sonharem, não deixe que os outros o façam. Seja um grande pensador e se torne perseverante. Só assim podemos nos melhorar e mudar o mundo. Tem que fazer acontecer. E todo mundo aqui deve conhecer um monte de vampiro de felicidade, né? Ladrão de sonho, não é? Tem um monte. Meixo Sama diz, repetindo o que ele fala, o que eu falei. Meixo Sama está desejando expandir, então vou me esforçar. Só com minha força não conseguirei. Então, Meixo Sama, por favor, me conceda luz, força e sabedoria, pois eu desejo ser útil. Os formulários do natalício já estão ali, quem quiser levar para poder preencher, que vão ficar 6 meses no altar recebendo oração. No dia 20 será um culto especial. Depois faremos um outro culto na Moca, dia 21, às 19h30, 19 horas. E no dia 23 faremos outra oração aqui. Vamos rezar para Dedéu, né? E no dia 31, à meia-noite, eu estarei aqui para fazer a oração da virada. Isso, Moacir já reservou várias champanhes, Chandon, né? Lagosta, que vai estar aqui no altar, que ele já separou também. É o Sonnen, não é o Sonnen? Ele falou que tem uma graça gigantona para acontecer, então estou ampliando esse Sonnen seu aí. Né? Mas é engraçado que nós fizemos isso no ano passado. Eu sempre participei, anos anteriores, quando estava na Messiânica Mundial. E começamos ano passado a fazer aqui. E esse ano foi um ano muito bom. Então eu não posso deixar de rezar. E mais uma vez, renúncia. Fiquem tranquilos, pode estar comemorando na virada, que vai estar alguém orando aqui por vocês nesse dia também. Né? Amanhã, eu acho que vai ser o presente do natalício de Meixo Sama. Nós estaremos indo para o litoral para inaugurarmos um núcleo de Jorei, de uma grande alma de ouro e do grupo que está chegando. Nós estamos nas orações de hora em hora pedindo para que as almas de ouro cheguem, que as pessoas prósperas, não só materialmente não, mas de sentimentos, cheguem, e pessoas compromissadas com a expansão da obra divina. E as orações estão sendo atendidas. Por isso eu tenho certeza que muito em breve, coisas que nós jamais sonhamos estarão se materializando. Por isso que nós não podemos ser omissos em nada do que nós fizermos. Se vem dedicar, faça plenamente. Se vai fazer donativo, faça plenamente. Se vai orar, faça com alma. Se vai ministrar Jorei, faça com amor. Não faça por fazer. E quem dedica, tem milagre. Não é, Ágata? A Ágata é o que é nora, né? Ela dedica. Não dedica muito, mas dedica pouco. Mas quando vem, dedica com o Guilherme. Nos plantões, né? Não é oficiante porque tem vergonha, ou é muito baixinha. Né? Mas ela, vou contar a graça que ela teve. Ela estava desempregada. Né? E está fazendo faculdade e tudo mais. Então ela foi fazer uma entrevista, porque ela faz turismo. Foi fazer entrevista numa empresa. E era para ganhar um valor X. E quando na hora da entrevista viu o currículo dela, fez uma entrevista com ela em inglês. Não foi? E ela foi bem no inglês. E quando acabou a entrevista, ela foi contratada para uma vaga muito maior, para ganhar quase 3 vezes mais do que ela estava sendo contratada. Isso é o quê? Graça. E tomem cuidado que a graça, às vezes, pode perder a graça. Quando você recebe um milagre e pensa, agora estou bem, posso ir embora, estou em paz. Aí que o couro come. E é bom acabar antes que acaba a força. Né? Porque muitas pessoas perdem a grande oportunidade de manter e preservar a graça porque são egoístas e não sabem agradecer e manter a graça que recebem. Muito obrigado a todos, uma boa missão e vamos embora.
Senhor.
retirada dos oficiantes. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, O templo Arte do Jorei é um presente de Deus e Menchu Sama para as pessoas que passam por aqui e deixam um enorme desejo de compartilhar as bênçãos recebidas com outros que estão prestes a chegar. Assim, encerramos o culto em ação de graças do Templo Arte do Jorei no mês de dezembro de 2015. Muito obrigado a todos e um ótimo regresso. canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado amava. percorre os caminhos, acalma o gemido. Atenção, os sambous que estiveram no altar estão à venda a R$10 cada.